Então, para quem ainda não lembra, para quem não assistiu... Ao assistir no filme. Pode ser também a reação deles, né? Não é um monstro, uma imagem que tá lá. Tá na gente, né? Tá nas pessoas. Isso que você falou pra mim é um ponto muito importante. Maliciosamente. Vilanesco, né? Exatamente. Não, pai, massa. Aham. Cara, tá legal. Assim, é muito... Tá com a terapia em dia, Eu tenho que tomar um café, né? Brindar as manas. Ó, tem até um coraçãozinho no seu. Claro, o abuso familiar, mas essas outras violências que... Só falou, não, porque a minha avó... E aí conta que a avó... Entende? Sim. Assim, então, assim, ali é ficção. Muito bom falar contigo. Olá, mais um Plano Detalhe começando aqui no Portal Desacato. E hoje eu recebo a Fátima Macedo. Bem-vinda, Fátima. Obrigada. A Fátima vem de Fortaleza para participar de uma roda de conversa, né, do debate sobre o filme Manas, da Mariana Brennan, aqui na Mostra Brasil de Cinema, que está acontecendo hoje, no dia que a gente está gravando, na Lagoa da Conceição. Aproveitei a tua visita, né, Fátima, para conversar um pouquinho sobre o filme. Inclusive, já trouxe ele numa época em que o programa era ainda uma coluna de cinema. Então já falamos sobre o filme e poder ter você hoje para conversar vai ser ótimo. Para quem ainda não lembra, para quem não assistiu a primeira vez, o filme é dirigido pela Mariana Brennan, né? Então é o primeiro longa de estreia dela, que é documentarista. Então a gente estava justamente comentando já sobre como é uma assinatura bem forte dela na ficção, né? Depois de tantos documentários, Mariana que fez um documentário bem importante sobre o tio dela, né? Francisco Brennan, de Pernambuco. E estreia com esse filme que é fruto de 10 anos aí de pesquisa, né, sobre o complexo e grave, eu diria, problema da exploração sexual infantil de crianças, adolescentes, meninas e mulheres, né, na ilha do Marajó, né, no Pará, e mais precisamente ali nas balsas, né, que ficam ao longo do rio Itajapuru, como a gente comentou na época da coluna aí, nas comunidades ribeirinhas, né? Elas fizeram uma grande pesquisa de roteiro ainda, né, com o FSA, o Fundo de Desenvolvimento de Roteiro, para percorrer, né, graças a esse edital, percorrer ali as comunidades ribeirinhas que já não tem mais, né, poucos editais de desenvolvimento de roteiro, então são 10 anos fazendo uma pesquisa, porque surge a princípio como um documentário, se torna uma ficção, e aí que vocês entram, né, o elenco todo, para poder tratar desse tema, né, Fátima, porque seria realmente um desafio bem complexo falar desse assunto, que, como eu estava comentando, vai passando nas cidades ali de Melgaço e Breves, né, que tem altos índices de abuso intrafamiliar, né, além da questão do abuso nas balsas. Então eu queria te perguntar, assim, pra gente começar o assunto, é um filme muito dirigido por mulheres, né, tem uma assinatura, uma construção desse olhar das mulheres. Como que foi para ti, como atriz, entrar no filme com essa equipe, né, a Dira Paz, dando um corpo aí para a equipe de produção, junto com a Mariana? Como que foi para você ser convidada para participar desse trabalho? Sim. Primeiro eu quero agradecer esse casamento que deu certo, né, a minha vinda para cá e essa conversa que a gente está tendo. É sempre muito importante a gente ter esses momentos de refletir sobre o que a gente assiste, né? E eu acho que o Humanas é um filme que pede isso, pede que a gente explore mais, são tantas camadas que eu acho que a gente pode ter horas e horas de conversa, né? E em relação à tua pergunta, para mim foi uma honra muito grande fazer parte, é uma honra muito grande fazer parte desse trabalho, porque não é um trabalho fácil, né? Ele tem um gosto amargo, apesar de ser um trabalho muito cuidadoso, né? Muito estudado, foram 10 anos de pesquisa, como você falou, né? Então, assim, tem muito da Mariana, não só da Mariana, mas de todos os outros 5 outros roteiristas que fazem parte também. E assim, não foi um convite, na verdade, foi um teste que eu fiz. Claro. Mas foi um teste, assim, que a Mariana, ela até falou pra mim quando eu fiz o teste, ela disse que a personagem encontra a atriz. Então acho que foi isso mesmo que aconteceu, sabe? Porque foi tudo muito intuitivo, não só o teste, mas eu posso estender essa sensação de intuitivo para todo o processo de construção da Daniele também. E a gente teve 2 etapas de teste. E aí, quando a gente se conheceu online, porque a gente era tudo online, né? Eu sou de Fortaleza e elas... Sim. Enfim,
há uma equipe espalhada ali, né? no Brasil inteiro. E aí a gente teve esse momento online, foi muito forte, apesar de ser online, foi muito forte, assim. Quando começou? Comigo foi em março de 2022. E aí fiz uma self-tape e depois a gente fez esse primeiro momento em maio. E aí eu fui em junho, final de junho, e ficamos 3 meses. Pra gravar já. Isso. Fizemos a preparação lá em Belém mesmo. Ai, que ótimo. Tivemos um preparador maravilhoso, com René Guerra, super sensível, que conduziu muito o trabalho das crianças, sobretudo. Que as crianças em si, a menina que faz a Tiele, né, a atriz maravilhosa que faz a Tiele, foi também uma escalação lá, né? Sim. Nunca tinha atuado, então teve todo esse trabalho de vocês de se entrosar, né? Exatamente. E foi feita uma pesquisa, né? Pesquisa local, então todo o elenco infantil é de Belém, além da própria Dira Paz, né? Claro. Uma musa maravilhosa, assim. Então, para mim, é uma honra muito grande poder constituir, assim, esse elenco, compor essa equipe de tantas mulheres. Eu acho que são, para além de mulheres potentes, criativas, são mulheres intrigadas, né? São mulheres com compromisso. Então, eu acho que isso está impresso no trabalho, sabe? Uma responsabilidade social, né? Completamente, assim, até porque para falar sobre um tema como esse, não dá para ser de qualquer jeito. É o que a gente estava falando, né? Já é um assunto difícil. As pessoas já têm um asco, né? Não é um tabu. É um tabu. Você fala, né? Você fala de pedofilia, ou de exploração, ou de abuso. É um tabu, as pessoas não querem se aproximar. Então, eu acho que precisa fazer um filme mesmo com essa sensibilidade que a Mariana traz e encharca o filme dessa sensibilidade, com essas águas sensíveis, para trazer esse lugar do sentir mesmo, né? Porque os dados a gente sabe. Exatamente. É isso, a cada 1 hora 6 crianças são abusadas no Brasil, a cada 1 hora. Então, assim, os dados a gente sabe, mas quando a gente vê um filme... A gente se sensibiliza, né? A gente sente o que a personagem sente. E eu acho que ela fez dessa forma, sabe? O protagonista não é o abuso e não é o abusador. Perfeito. É a criança. Então, são todos os efeitos que o abuso é capaz de transformar em uma pessoa, né? Teve uma responsabilidade dela de trazer psicólogos, né, para fazerem acompanhamento até para a criança poder entender como, né, jogar com aquela situação ficcional de que está construindo um filme, mas também lidar com o pós daquilo, né? Estamos falando sobre esse tema, elas estão vivendo, aquela vivência tem um nível do real junto com o ficcional ali, né? Mas só pegando um gancho disso que você está falando, durante o processo, tudo foi muito cuidadoso. É claro que todas as meninas sabiam das valsas. Sim, pois é, maravilhoso você falar isso. Não tem como, não coisa... Não tem uma pureza, né? Tem, assim, todo mundo sabe o que acontece. De fato, assim, é senso comum, digamos assim. Mas tanto a Marciele, né, a Jamile, mas tanto a Jamile, quanto a Samira, quanto a Carol, a Emily, nenhuma delas leu o roteiro. Nenhuma das crianças teve acesso ao roteiro. Então eu acho isso, assim, de um primor, assim, de um cuidado com o trabalho, com as crianças, com a memória delas, né, preservando elas também, além de toda essa uma equipe mesmo, assim, né, de um suporte. Assim, de um cuidado mesmo, para que isso acontecesse de uma maneira tranquila e respeitosa. Foi exatamente isso. Eu fui assistir o filme me preparando, né? Porque eu sabia que com o elenco, com todo mundo, com o tema ia ser impactante, assim, né? Mas aproveitando, queria te perguntar em seguida. O filme vai tratar sobre a questão da violência em si, né? Do abuso, a violência intrafamiliar, o abuso familiar, mas essas outras violências que as crianças e as mulheres ali estão submetidas pela própria escassez, assim, falta de oportunidade, né? Então, no contexto, tem a família, tem a filha, né? A personagem da filha que foge, você faz a mãe, né, dessa família. Sim. Aí temos o protagonismo da Tiele, né, dessa sua filha que está na situação de entender que ela pode ter a ida para as balsas como um caminho, mas ela também se pergunta por essa irmã que foi embora, e aí qual que vai ser o futuro dela, né? Ela olha para a mãe e pensa, qual que é o futuro que eu tenho? E eu queria te perguntar, assim, como foi esse teu trabalho como atriz mesmo, como pessoa, com a tua bagagem, de poder construir a personagem nesses silêncios, né? Que é muito forte o que você consegue fazer
da tua atuação, assim, que me impressionou foi a força do teu silêncio, que tem muitas coisas não ditas ali, né? E essa menina, essa tua filha que te questiona, e você, a relação com o pai. Então, como que você construiu esse silêncio, assim, que pra mim é uma assinatura muito forte do filme? Sim, eu acho que o silêncio é o que mais grita no filme, né? E, assim, a minha construção da Daniele, assim, eu acho que, sendo bem sincera contigo, talvez eu tenha dado conta da grandiosidade desse filme, desse tema, no meio do processo. Não foi no começo, não foi de cara. Mas eu tive intensos mergulhos, né? Mesmo sem saber, né, que esse filme viria a se tornar o que ele foi um mergulho muito intenso. E aí, como eu estava te falando, né? Chegou nosso cafezinho, gente, coisa boa. Vamos aproveitar o café. Obrigada. Perfeitamente, gente, tem que tomar um café, né? Então vamos brindar as manas. Ó, tem até um coraçãozinho no seu. Foi um mergulho muito intenso. E teve um momento que eu me lembro muito bem, assim, que o René falou assim: Fátima, eu já entendi que você é uma atriz intuitiva. Porque a gente teve, né, esse momento de leitura, de roteiro, de estudo, da gente entender como é a relação da Daniele com o marido. Que mulher é essa, né? O que ela guarda dentro dela, né? Por que esses silêncios são tão intensos? Quais são as opressões que estão ali por trás daquele olhar? Mas também teve esse outro momento que ele falou assim: experimenta, vive. Então, assim, a gente teve alguns momentos dentro da casa, durante a preparação, antes das gravações do filme. A gente foi pra casa, acho que umas 2 vezes. Uma vez eu e o Rômulo, que faz o pai, viver naquele ambiente, fiz café, fizemos açaí, sabe? Pra gente viver mesmo, trazer pra experiência corpórea mesmo, né? Empírica, de como é viver. Porque é isso, né? Eu sou do Ceará, né? Eu sou uma mulher ribeirinha, então para ter mesmo esse repertório. E aquela casa ilhada, né? Por aquele rio que passa. Exatamente, isolada, né? No meio do absoluto nada. E uma casa muito povoada, né? Então tinha esses momentos que a gente também experimentava essa casa, e tudo isso vai criando camada, né? Assim, vai construindo essa Daniele. E aí eu fui entendendo, assim, porque eu tive muitas crises nesse processo. Sério? Olha, demais, parece tão assim, fácil. Primeiro porque é uma mulher muito diferente da pessoa Fátima, né? Defender essa personagem não é fácil, exatamente. Né? E é exatamente isso. E eu estava muito preocupada nessa... Eu preciso defender essa mulher, assim. Como é que o público vai ver essa mulher? Vai ver como uma vilã, que difícil. E aí eu fiquei muito pilhada nessa coisa. E aí teve um momento que uma chave virou pra mim, que eu não precisava me preocupar com essa imagem da Daniele, com essa defesa dela. Eu precisava, na verdade, aceitar essa mulher, não julgar em hipótese alguma, sabe, o que ela escolhe, ou o que ela não escolhe, o que ela pensa que escolhe, porque ela não tem letramento suficiente para saber, sabe? É uma pessoa que realmente, assim, eu me dei conta, é uma mulher que não tem letramento emocional, que foi vítima de uma violência, que vive dentro de um outro ciclo de violência, numa dependência emocional, numa dependência financeira. Estrutural. Então assim, ela tá ali... Mas as contradições estão no teu corpo, né? Os teus silêncios, exatamente. Assim, você quase... Uma coisa que quando eu vi o filme a primeira vez, eu entendi. A Daniele, que o filme continua vivo, né? Toda vez que eu assisto, ainda assim, até hoje, eu vejo alguma coisa nova. Mas eu entendi, a Daniele é um protótipo da Manciele. Ela tentou, ela tem ali aquela coisa, estava dentro dela, né? Esse desejo de mudança. Ela reconhece, né? Mas a vida foi macerando por outros lugares, assim, né? Então, realmente não é um personagem muito fácil, assim. Eu já ouvi vários relatos de pessoas muito incomodadas com Daniele, mas eu entendi que... Porque, por exemplo, eu quando ouvia relatos, assim, de mães
que sabiam e eram coniventes, e pior que coniventes, facilitavam o negócio, né, do pai com as filhas. Então, assim, eu ficava assim, indignada. Não é possível, o ser humano não é humano. Não é possível que uma pessoa assim haja dessa forma. E aí, olha só como o destino é, né? Vim fazer uma personagem com essas contradições. O filme é muito feliz em trazer essa geração, né, Fátima? Eu acho, da personagem da Daniele, que é essa que a gente talvez esteja um pouco em 2025, assim, que é enxergando com mais empatia as mulheres, né, da geração passada que não conseguiram transgredir, porque é muito difícil fazer isso, dizer que não, dizer chega e romper, né? A gente precisa de independência financeira, a gente precisa de várias independências emocionais, sociais, né? E ter a personagem da Tiele, né, que representa talvez essa geração que a gente está vendo agora com mais facilidade de reconhecer e achar tudo tão absurdo, né? E também acho que geograficamente o nosso país é muito grande, né? Então tem um interior que a Mariana traz lá no norte do Pará, que a gente aqui do sul também reconhece, né, nas ilhas daqui. A gente tem filmes aqui, tem o Mares do Desterro, inclusive, da Sandra, né? Que é um filme que eu vou te recomendar. Esse jogo, cara, nossa, Fátima, remete muito, assim, muito forte. Essa casa isolada, né? Atravessada pelo mar, pelas águas. Mas que tem o Brasil profundo ali, né? E tá também na cidade, não tá tão longe, essas estruturas são muito grandes. Mas é o silêncio, né? E agora eu queria te perguntar sobre a relação com o menino, que eu acho muito forte também, o silêncio seu, mas o silêncio dos homens, né? Que é difícil, assim, a relação dessa mãe com o filho homem. Ele começa em silêncio e termina em silêncio, e essa mãe tem uma relação, né, interessante com ele. Fala do mais velho. Do filho mais velho, exatamente. Sim. Especificamente desse filho mais velho, né? Meu olhar ficou muito direcionado para ele, assim. E a relação com o pai, né? Como que é a relação de vocês, do elenco, com os homens dessa cena, né? Como a violência do pai e o silêncio do filho, por exemplo. Sim, ninguém nunca tinha me feito essa pergunta. Então, vou pensar sobre isso, porque, assim, realmente, né? Todas as pessoas ao redor de Marciele, elas são cristalizadas nesse silêncio, né? E aí eu digo até que pior para os adultos, né? Porque o Danílio, no caso, que é esse mais velho, já está ali na faixa dos 18 anos. E aí a gente vê que é uma estrutura, assim, é uma estrutura do patriarcado, né? Está engessado, então, assim, provavelmente, talvez o Danílio possa ser um outro Marcílio, entende? Então esse filme, ele fala muito dessa coisa geracional, mas dessa coisa cíclica, né? Das coisas que se repetem, né? Assim como Claudinha, Ciele, talvez Carolzinha. Então, assim, parece que tem uma coisa de repetição. E eu acho que dentro desse filme específico, esses personagens, eles podem cumprir essa função, assim, de perpetuação. Perpetuação do silêncio, perpetuação da conivência, da violência. E a Marciele é a única chama acesa que consegue cortar, romper e queimar tudo isso, assim. Então, eu acho que é uma relação, assim, o Danílio é tipo o filho exemplo, né? É o cara que vai pra igreja, que ajuda o pai, que tá ali, mas é uma espécie de espelho dessa naturalização, assim. Dele não vai sair nada. Sim. Assim como a gente vê que homens são muito parceiros de homens, né? Sim. Homem a estrutura, né? Homem, mulher para se criticar, né? Dentro da nossa cultura, né? Dentro dessa, enfim, do patriarcado. Sim. É muito mais fácil, mas os homens são muito parceiros, assim. Tô viajando, nem vai que a Mariana nem pensou nisso, assim, mas claro. Eu acho que tem esse lugar de, tipo assim, todos os personagens ao redor da Marciele, eles estão ali cumprindo essa missão, digamos assim, dentro desse roteiro, né? São personagens que cumprem essa perpetuação. Talvez eu esteja querendo te perguntar sobre a tua impressão da reação dos homens ao assistirem o filme também. Ao assistirem o filme. Pode ser também a reação deles, né? Olha, muitos homens muito emocionados, assim. Tanto homens quanto mulheres. E eu sempre gosto de vez em quando olhar algumas críticas no Letterboxd, e aí eu dou umas olhadinhas lá. Então tem muitos homens que realmente
se sentem muito tocados pelo filme. E o próprio Rômulo Braga, né? Imagina você fazer Nossa, é muito forte o trabalho dele. personagem como o Marcílio, assim, fazer um homem daquele. É uma coisa difícil, e ele fala que foi muito difícil para ele. E ele falava, eu sou homem, eu tenho filhas. São duas, uma menina, enfim. Mas eu tenho uma filha, né? Então, assim, deve ser muito difícil. Mas grande parte do público, eles se emocionam, assim. Porque é o que separa, né? O Marcílio de um outro homem. A gente constrói às vezes, né, no cinema talvez a gente esteja mais acostumado a ver explicitamente a violência, por exemplo, tratada de uma maneira muito explícita, muito gráfica, sim, né? Sim. E acho que Mariana e o trabalho de vocês todos justamente conseguir nos afetar e nos sensibilizar sem nunca chegar na necessidade de trazer a violência explícita ali, né? Pelo contrário, esse silêncio todo, o conflito das mulheres, das gerações de mulheres na família, tudo vai nos gerando uma angústia. A trilha sonora do filme, assim, também leva muito. Vai nos imersiva, né? Imersiva, e os personagens são simpáticos, né? As amizades ali, você vai, enfim, humanizando aquilo, né? Não é um monstro, uma imagem que tá lá, tá na gente, né? Tá nas pessoas. Exatamente, eu acho que isso que você falou pra mim é um ponto muito importante, né? Que é esse lugar de não vilanizar, tipo assim, são pessoas, são contradições reais, complexas, humanas, né? Então ali, só quem tá naquela realidade talvez consiga entender melhor, assim. Mas tem isso, por exemplo, quando você escolhe fazer um pai, que é o abusador, que representa essa figura, que não é perverso, nesse sentido maliciosamente. Vilanesco, né? Exatamente. Não, um pai massa. Esse cara tá legal, né? E aí a coisa, depois você vai entrando, você vai vendo que não é bem assim, né? Então é legal trazer esses aspectos, assim, esse pai solar que vai ganhando sombras e camadas, você não consegue nem ver mais um rosto dele direito, assim. Nossa, isso é muito legal. E também o filme no fim, né, Fátima, acaba que a gente tem uma reviravolta, pra quem ainda não pôde assistir, né, o filme já tá... vários spoilers aqui, gente. Não, mas a gente já tratou do filme, o filme tá em várias plataformas, né, Telecine, enfim, a gente bota aqui, onde a gente pode assistir quem ainda não viu. Mas ele traz uma reviravolta, assim, esperançosa, digamos, né? Bem esperançosa, por um lado, na figura dessa geração mais nova, né? Sim. Tem uma ação ali, tem um caminho, né, possível. E como que você, assim, tem uma frase que me marcou muito do filme, que é muito braba pra 13, né? Que é uma séria, muito séria pra 13. Acho que todas as mulheres que têm uma construção feminista mesmo, de consciência, de gênero, né? A gente às vezes se pega, talvez esteja falando por mim, uma atitude um pouco enfrentativa, um pouco séria para 13, para 20, para 30, porque a consciência ela nos deixa um pouco assim, né? E você se identificou também essa frase, como é que bateu para você, pensando que você era uma mulher que teve a felicidade de interpretar um papel para poder falar desse tema, né? Para botar ali esse assunto que te contempla. Sim, sempre me foi um tema muito caro. Antes de fazer o filme, eu trabalhava no Centro Cultural em Fortaleza, que é um centro cultural da periferia. E coincidentemente, na época que eu fiz o teste de Humanas, eu estava organizando a semana contra o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Olha, então assim, já era uma coisa que faz parte do meu universo. Estava perto de ti o assunto. Exatamente. Mas eu confesso que, assim, ao mesmo tempo eu consigo entender e identificar contradições em mim mesma. E eu falo muito para as minhas amigas isso, assim, é muito... Tá com a terapia em dia, meu Deus! Eu falo muito isso, assim, que a gente é muito domesticada, né, assim, a gente tá sempre pensando em deixar o clima bem, assim, né, tá sempre preocupada e tá todo mundo bem, tá todo mundo bem e tal, e assim, né, eu preciso fazer um curso de como voltar o constrangimento para as pessoas que merecem, assim. E eu acho que o filme ele me pega nesse lugar, assim, sabe? E é engraçado como a vida foi me levando para esses temas, assim, porque depois do filme eu fiz uma outra série que é o Psica, da mesma temática, né? Temáticas parecidas, na verdade. Então, assim, a vida tá me levando
eu tô indo. Sendo uma voz, né? É. E o teu trabalho de atuação, assim, de formas diferentes, né? No Psica tem uma outra forma ali, né? Um outro corpo, um outro estado, um outro tipo de enfrentamento. Registro, né? É. Nossa, não vou nem... vou dar spoiler do Psica também. Não vou Tem que assistir, né? Ficar a dica. Você tá lançando outro filme também, né? Agora, um filme preto e branco, esqueci o nome agora. Praia do Fim do Mundo. Praia do Fim do Mundo. Tô super curiosa pra assistir. Tá num momento muito fértil, né? Muito legal. Bonito. Como é que você tá, assim? Guerreiros do Sol. Guerreiros do Sol. Como que tá a tua sensação de estar tendo oportunidade de trabalhar? A gente sabe que não é fácil, né? Assim, como, principalmente especificamente atuando, tem vários lugares, né? Saindo da bolha, né? Conseguindo sair do Nordeste e acessando outros lugares também. Eu acho que esse ano, sim, específico, é um ano de muitas colheitas bonitas, assim, de fato. Porque são trabalhos, por exemplo, Humanas foi em 2022 que a gente gravou. Sim. Guerreiros, 2023. Psica, 2024. Praia, em 2021. Ah, olha. Então, assim, tudo culminou nesse ano, né? Então, tá sendo muito bonito, assim, poder ver a repercussão desses trabalhos também e a importância desses trabalhos também, né? Porque cada um tem um universo diferente, conta uma história, mas tem umas relações que eu consigo enxergar neles. Belíssimo. Fico muito feliz de ver você tendo esse merecido palco, né? E podendo vir aqui no Sul conversar com a gente poder conversar contigo, assim. Acho que esse é super rico, esses espaços pequenos, entre aspas, são muito transgressores, né? De conversa, que às vezes é difícil. Eu acho, assim, e dessas experiências que eu tenho tido com humanas, né? Eu tava até pensando ontem, assim, cara, que legal, né? Como esse filme tem me possibilitado a ir para lugares tão diferentes. Fui para Veneza, quando eu estive em Veneza. Sim. Aí Rio, São Paulo, Recife, Bonito, São Miguel do Gostoso. Aí fui para Marrocos, Brasília, e aí tô aqui com o filme também, assim. E todos esses ambientes, a maioria deles, sempre teve esse momento, assim, de debate, de conversa, de troca, porque eu acho que esse filme pede isso, né? Pede esse momento, assim, mas como é que foi feito esse filme, né? E aí, de refletir mesmo, né, sobre a temática. Então, acho que são lugares de resistência, como você está falando. A gente, são células, né? Que aí a gente vai desdobrando. E é um cinema também, juntou uma equipe tão legal, né, Fátima, de uma assinatura de um cinema brasileiro, assim, que além de retratar uma história nossa e tal, ele é muito universal, né? Porque está indicado agora para representar o Brasil no Goya, né? Em Barcelona, início do ano que vem, inclusive toda sorte para a equipe. Vai ser muito importante pra gente, né? Estamos num momento fértil do cinema brasileiro todo, espalhado em lugares diferentes, assim. Mas ele é um filme universal que eu acho que é visto, né, o filme não língua inglesa, o filme estrangeiro, mas que, assim como às vezes a gente assiste o filme coreano e tal, que tem uma assinatura forte, assim, de universalizar temas, de botar um elenco incrível ali, nessa sensibilidade mesmo, que, olha, eu vou te dizer, acho que está muito na assinatura da atuação, nesse trabalho específico, mas das mulheres saberem muito bem o que estão fazendo, assim, sim, né? Exatamente. E é como você está falando, né? A gente tem um recorte que é a Ilha do Marajó, que é o Rio Itajapuru, mas é o mundo inteiro, sabe? Onde a gente foi com esse filme, a gente ouviu relatos de mulheres. Inclusive tem uma história muito interessante, que aí vai ser spoiler. A gente põe um aviso. Se quiser cortar depois. Não, imagina, aqui é pra... Que é quando a gente estava num debate lá no Cine Ninja, na nave Ninja, e aí uma pessoa, acho que alguém questionou sobre o final, né? E já me questionaram sobre, não é violento, não é uma reprodução. Pra mim sempre a pergunta foi, mas quem matou quem primeiro? Daí a Mariana contou uma história que eu não sabia, que quando ela estava em Veneza, alguém falou com ela no final do filme, perguntou se era ficção também. Se era ficção ou se era... Porque tudo é baseado em relatos reais, né? Era pra ser um documentário, né? Então, como tem muitos relatos, ela perguntou se era ficção também. E ela falou... então, essa é a única parte que é ficção. De fato, essa é a única parte que é ficção. Aí a pessoa falou, não, porque a minha avó... E aí conta que a avó matou uma pessoa. Entende? Sim. Então, assim, ali é ficção.
Mas, assim, a gente escuta relatos, assim, e sabe, isso era na Europa, no leste europeu, uma coisa assim, sabe? São histórias que são universais, são, historicamente acontecem e ainda acontecem. E são universais, está no mundo inteiro, nas grandes cidades, no Brasil profundo, em todos os cantos, infelizmente. Acho que com certeza, e o cinema está ajudando de uma maneira muito bem colocada e construída, né? Porque às vezes um debate não dá conta de tudo. Uma conversa é difícil da gente dar conta de tudo, a gente sozinha, mas acho que essa estrutura do cinema, né? E tudo que ele leva junto, assim, contribui muito. Essas pessoas que estão dando voz, o Champagne, né? Nossa, a Julia Roberts, que junto estão produzindo nos Estados Unidos, o que é super importante para o filme ser visto, né? Então, assim, parabéns. Queria te agradecer por não tomar muito teu tempo também. A gente tem que ir lá assistir o filme. Verdade, depois tem debate. Queria te agradecer, Fátima. Vou seguir acompanhando o teu trabalho e portas abertas também para futuras conversas aqui em Santa Catarina. Quero voltar. Boa, vamos te esperar. Obrigada também por esse momento. Obrigada mesmo. Muito bom falar contigo.